Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das condições climáticas agora no mês de outubro. Você vai ver que a colheita da safra americana de soja segue firme. Você vai ver também que o avanço do setor de suínos representou altos rendimentos muito bons para os cofres do nosso país. Eu vou falar do mercado da carne bovina para o mercado externo, vamos comentar do preço do milho que deverá ser produzido lá no Mato Grosso e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar dos conflitos geopolíticos que estão acontecendo mundo afora e principalmente lá no Oriente Médio, e isso poderá afetar o agronegócio nesse início de safra. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das condições climáticas agora neste mês de outubro. Neste mês, as condições climáticas aqui no Brasil apresentam características típicas da primavera com volumes de chuvas acima da média nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também no Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Além disso, as temperaturas ficarão elevadas em todas as regiões, enquanto o fenômeno climático Laninha pode se manifestar até o mês de novembro, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, WMO. A influência desse fenômeno, que provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, trará mais chuvas para o norte e nordeste e irregularidades no sul, como afirma o meteorologista Williams Binney. Outubro é um mês crucial para a agricultura, que vai marcar a transição para o período de chuvas, fundamental para a semeadura de grãos e o início da nova safra, especialmente na região centro-sul do país. A umidade da Amazônia começa a influenciar a região centro-oeste e sudeste, regiões importantes para o agronegócio. A expectativa é que as chuvas avancem gradualmente, primeiro no Mato Grosso do Sul e São Paulo, e posteriormente em Goiás, Mato Grosso, com temperaturas que podem superar 28 graus centígrados. No sul, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão frentes frias, temporais, com temperaturas abaixo da média em áreas de altitude, enquanto o norte e nordeste continuam a enfrentar estiagem até novembro. E mesmo com a chegada das chuvas, as queimadas continuarão principalmente até a segunda quinzena de outubro, quando a umidade vai aumentar. A previsão para outubro acende o alerta para os produtores, especialmente na região centro-oeste e Mato Piba, onde a chegada da chuva será fundamental para o início do plantio. E agora você vai ver que a colheita da safra americana de soja segue muito firme, segundo dados do boletim semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. A colheita de soja da safra 24-25 nos Estados Unidos está em ritmo acelerado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projeta que a área total plantada alcance 34,9 milhões de hectares e até o último dia 29, 26% dessa área já havia sido colhida, representando um avanço de 13 pontos percentuais em relação à semana anterior. E esse percentual são 6 pontos percentuais superiores ao registrado na safra passada e 8 pontos acima da média dos últimos 5 anos. Apesar do progresso na colheita, o ritmo de desfolha está ligeiramente abaixo do registrado no ano anterior, com 81% das áreas já passando por essa fase, 1 ponto percentual abaixo do mesmo período de 2023. No que se refere às condições das lavouras,
64% das áreas estão classificadas como boas ou excelentes, um resultado superior tanto ao da safra anterior quanto à média histórica. O USDA, ele projeta uma produção recorde de soja para a safra 24-25, estimada em 124,8 milhões de toneladas. E caso essa previsão se concretize, a expectativa é de aumento na oferta e nos estoques de soja lá nos Estados Unidos, o que pode impactar os preços da oleaginosa no mercado. Pelo menos é o que aponta o CME Group. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina para o exterior. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada aqui do Brasil renderam 884,9 milhões de dólares no mês de setembro, em apenas 15 dias úteis, com média diária de 44,2 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 185.400 toneladas, com média diária de 12.300 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.478 dólares. Segundo a SECEX, em relação a setembro do ano passado, houve uma alta de 25,2% no valor médio diário da exportação, um ganho de 26,8% na quantidade média diária exportada e desvalorização de 1,3% no preço médio. O mercado do boi gordo ele foi pautado por um forte movimento de alta nos preços da arroba no mês de setembro. A arroba bovina teve valorização superior a 10% no mês de setembro, mas poderia ter sido maior. De acordo com um analista das safras e mercado, Alan Maia, mesmo desembolsando valores mais elevados na compra de gado, a oferta de animais se mostrou mais limitada ao longo do mês por parte dos pecuaristas, o que impossibilitou um grande avanço nas escalas de abate. A questão climática foi um outro ponto de atenção ao longo de todo o mês de setembro. A falta de chuvas em grande parte do país afetou a qualidade das pastagens. Assim, para atender a demanda de final de ano, em meio ao quadro de exportação recorde de carne bovina, haverá quase que um total dependência da oferta de animais terminados nos confinamentos. O analista das safras e mercado, ele sinaliza que as exportações em bom nível contribuem para manter o quadro de disponibilidade, vamos dizer, de oferta doméstica equilibrado. E agora você vai ver que o avanço no setor de suínos, ele representou altos rendimentos para os cofres brasileiros. E a suinocultura aqui no Brasil, ela teve um crescimento significativo entre os anos de 2015 e 2023, segundo a Pig Progress, conforme aponta também o relatório de 2024 da Associação Brasileira de Suinocultores, ABCS. Durante o período, a produção de carne suína aumentou 54,4%, passando de 3,4 milhões para 5,2 milhões de toneladas. Essa evolução, ela elevou a produtividade e as exportações do setor. As exportações de carne suína mostraram um desempenho ainda mais marcante. O volume exportado cresceu 130,3%, saltando de 472 para 1.080.000 toneladas. Essa expansão ajudou a equilibrar a balança comercial do Brasil com a participação do país no mercado mundial da carne suína em alta. Além disso, a disponibilidade de carne suína para o consumo interno também cresceu 42,3%, subindo de 2,9 milhões para 4,2 milhões de toneladas. O consumo per capita de carne suína no Brasil aumentou de 15 quilos em 2015 para 20,6 quilos em 2023, um crescimento
de 36,4%. Essa aceitação crescente, ela foi favorecida por campanhas que incentivaram o consumo. O avanço da suinocultura no país, ele é atribuído principalmente à adoção de novas tecnologias e inovações. O uso de softwares de gestão, práticas agrícolas modernas, biotecnologia, genética avançada e nutrição animal melhorada permitiram que o Brasil se firmasse como um dos maiores produtores de carne suína. Em termos socioeconômicos, o setor gerou aproximadamente 151 mil empregos diretos e 1.100.000 postos de trabalhos indiretos no ano passado. A massa salarial relacionada à suinocultura alcançou 1 bilhão e 100 milhões de euros. Além disso, a atividade contribuiu com cerca de 5 bilhões e 400 milhões de euros em impostos e contribuições, destacando a sua importância fiscal e econômica. E agora vamos comentar da maior greve já realizada nos Estados Unidos, a greve dos estivadores nos portos americanos. Cerca de 45 mil trabalhadores sindicalizados nos portos da Costa Leste e do Golfo dos Estados Unidos iniciaram uma greve desde o dia 1º agora de outubro, interrompendo as atividades cruciais para o comércio internacional em um momento delicado para a economia norte-americana, poucas semanas antes da eleição presidencial. Uma análise do JP Morgan estima que uma greve prolongada poderia custar à economia dos Estados Unidos cerca de 5 bilhões de dólares por dia. A paralisação afeta todos os portos responsáveis por movimentar cerca da metade das importações oceânicas do país, incluindo produtos como alimentos, automóveis, peças, criando atrasos de semanas e aumentando os custos de transporte. Especialistas alertam que isso poderá agravar a inflação, especialmente no setor de bens de consumo, com impactos que seriam sentidos pelos eleitores. A ILA, que é a Associação Internacional dos Estivadores, sindicato que representa os estivadores, está em disputa com o grupo patronal marítimo lá da Aliança dos Estados Unidos. A questão central gira em torno de pagamentos com o atual contrato de 6 anos, expirado em 30 de setembro. Caso não haja acordo, uma greve como essa seria aí a primeira greve da ILA desde 1977. Diferentemente das negociações da Costa Oeste no ano passado, a Casa Branca não está mediando diretamente e indicou o presidente Biden que não usará poderes federais para bloquear a paralisação. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos comentar dos conflitos geopolíticos que estão acontecendo mundo afora e principalmente lá no Oriente Médio. E isso poderá afetar o setor do agronegócio nesse início de safra. Nós voltamos já, é um Minuto Só. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema muito importante, nós vamos falar do que está acontecendo no mundo hoje, vamos comentar dos conflitos geopolíticos que estão acontecendo mundo afora e principalmente lá no Oriente Médio. E esse conflito lá pode até afetar o nosso agronegócio aqui no Brasil nesse início de safra. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, Guido? Ótimo. Pois é, Guido, a coisa lá está quente, parece que a batata já assou e muita gente está pagando aí com a vida. Eu não sei se seria uma irresponsabilidade de um lado, do outro, mas acho que no fim todo mundo deve ter um pouco de culpa, né, Guido? Assim, quando se ajunta tudo, né? Exatamente. E a gente vê, Antônio, que grande parte desses conflitos são ideológicos, né?
E isso preocupa muito a gente, esse conflito Rússia-Ucrânia, e agora um conflito que vai escalando no Oriente Médio. Isso nos preocupa muito grande por conta do petróleo. A gente sabe que o que aconteceu dias atrás, esse ataque do Irã ao Estado de Israel, pela segunda vez, e foi o maior ataque aéreo da história da humanidade, né? Foram quase 200 mísseis supersônicos para chegar em território israelense. Tudo isso é preocupante por conta de que o petróleo, grande parte do petróleo está no Oriente Médio. Isso afeta a vida de cada cidadão do planeta. E isso é muito difícil. E outra coisa, Antônio, o Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, ali nesse estreito passam 30% do petróleo consumido no mundo, ou seja, 20 milhões de barris diariamente. E isso faz com que o petróleo suba. Neste presente momento, já subiu 5%, mas esse conflito escalando, nós não saberemos aonde irá o preço do petróleo. E quando você diz a questão do agronegócio, a gente tem que saber que além do petróleo, o agronegócio é movido pelo petróleo, os tratores, colheitadeiras, pulverizadores e assim por diante, mas também os fertilizantes nitrogenados, né? O nitrogênio é extraído, é uma reação química do gás natural, o gás de petróleo com o oxigênio, uma reação química. Então, nós teremos um aumento de preços nos fertilizantes e, por via de consequência, nos alimentos. Parece que não, quando a gente começa a receber certas notícias de lá, Guido, nós ficamos muito preocupados porque o próprio Israel disse que não teme o Irã e que ele está armado até os dentes para defender o seu país. E isso preocupa, porque o lado de lá também está confiante. E ninguém quer dar o braço a torcer. E outro dia eu estava lendo um texto sobre liberdade. Liberdade é uma palavra tão complicada de entender, e ela é difícil de entender, porque quando você pega um Hezbollah da vida, ele acha que tem liberdade para fazer o que eles pensam. Ao mesmo tempo, o Irã também tem liberdade para achar que aquilo que ele está fazendo é certo. E Israel, o mesmo jeito. Sabe? Então, liberdade é uma questão de ponto de vista, e ninguém está respeitando, na verdade, a liberdade do outro. E um quer passar por cima do outro. E quem vai pagar esse alto preço é a população que, infelizmente, é enfraquecida, né, Guido? Nós estamos vendo lá na Ucrânia, o negócio ali está por um fio também, por um conflito mundial. Agora a gente vê lá em Israel, o Irã, enfim, a coisa só está fervendo. É aquela velha história do sapo dentro d'água e o fogo ligado. Por enquanto está morno, está uma beleza, mas a água vai esquentar e o sapo vai morrer. Exatamente. Antônio, a minha preocupação é que o Estado de Israel enxerga, os analistas de Israel enxergam uma oportunidade rara de atacar agora o Estado iraniano e principalmente as áreas onde eles estão enriquecendo o urânio para a fabricação da bomba atômica e também desestabilizar a República Islâmica, porque são várias áreas que hoje nós chamamos de Irã. E Israel atacando estas usinas de enriquecimento de urânio e atacando as refinarias e as áreas que eles retiram petróleo, a República Iraniana vai passar por um problema sério financeiro, porque há anos o Estado iraniano vem sofrendo sanções dos Estados Unidos, de outros países aliados aos Estados Unidos. Eles têm problemas econômicos e uma inflação preocupante, e agora o Estado de Israel vê uma oportunidade de desestabilizar o Irã. Mas para que isso aconteça, nós pagaremos
caro por isso. Não só a questão do petróleo, mas vários conflitos nascerão em decorrência deste conflito Israel-Irã. E é um momento delicado para o mundo em que a gente pede a Deus que a diplomacia resolva isso. Porque se as guerras forem para resolver, a população mundial vai padecer por alguns anos. Isto realmente é de se preocupar. E a gente também tem, o Guido, naqueles países, o Cazaquistão, Kurdistão, tudo que termina em estão lá, a coisa também está borbulhando, né? E é importante, quando a gente fala no Brasil, que 70%, 80% do que nós precisamos para plantar aqui no Brasil vem justamente daquela região. Então é isso que preocupa aqui no país. Olha o reflexo que vai ter se as coisas lá piorarem. Todos os produtos, insumos agrícolas, principalmente fertilizantes, como já foi citado pelo Guido, vêm daquela região. E aquela região está pegando fogo. E isso é muito perigoso para nós aqui, que infelizmente nós temos tudo que precisa aqui no país para produzir fertilizante, mas por questões políticas, nós temos que comprar 70%, 80% de fora. Antônio, e o detalhe é que o Irã é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. O Irã figura em 7º lugar, com 3 milhões e 800 mil barris dia, mas o Brasil está em 8º lugar, com 3 milhões e quase 200 mil barris dia. Eu pergunto, lembrando do que você acabou de falar, por que o Brasil não produz o seu fertilizante? Porque não há razão. Nós, com a quantidade de petróleo que nós produzimos, nós poderíamos estar autossuficientes nos fertilizantes nitrogenados e nós teríamos um produto, os grãos, a um preço menor. Mas, diante de tudo isso, Antônio, abre-se uma janela de oportunidade, porque nós já dissemos isso. O mundo pode ficar sem bomba, mas não pode ficar sem alimento. E o celeiro do mundo é aqui no Brasil. Mas nós teremos que ter um governo que olhe, que observa o agronegócio como uma arma, mas a arma do bem, de se produzir alimentos. Mas não é este o caso no momento do Brasil. E eu fico muito preocupado, Guido, e não é só eu não, é basicamente todo mundo, porque nós também dependemos de outros insumos, como no caso os agrotóxicos, que queira ou não, você goste ou não, vai continuar ainda sendo utilizado aqui nas lavouras brasileiras. A maioria talvez vem tudo de fora, né? Da Índia e da China. Quer dizer, até isso a gente é dependente. Então, o nosso país corre um grande risco, sim, se essa guerra continuar, de nós termos aqui um reflexo muito grande. E se não me falha a memória, Guido, nós mandamos o petróleo para lá e importamos o diesel, né? Porque nós não temos ainda a fábrica para produzir o nosso diesel. Está vendo como é que funcionam as coisas? E aí vai aumentar o preço da cenoura, da cebola, do tomate, do alho, do arroz, feijão. E aí vai desencadeando, que só Deus sabe onde vai parar isso tudo. Exatamente. E a gente vê, nós importamos gasolina, e importamos o diesel e outros derivados de petróleo mais refinados que o Brasil não tem refinaria. Não houve vontade política de se fazer isso no passado. E quando resolveram fazer as refinarias, principalmente Abreu e Lima no Pernambuco, houve uma corrupção imensa. E a Petrobras quebrou. A Petrobras teve um determinado momento que ela estava praticamente insolvente por conta disso aí. Então não se leva as coisas a sério. Quando se resolve fazer, sempre existe uma pegadinha para que o Brasil pague caro com isso, né? E é o que nós vamos pagar ainda, infelizmente. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Até a próxima, à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você não tentar fazer algo além do que você domina, você nunca vai crescer. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.